Bem, pessoal, boa noite. A gente está aqui novamente para realizar a nossa aula da atividade de quarentena para o pessoal do primeiro ano. E o tópico que nós vamos trabalhar vai ser movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Na verdade, o assunto, o tópico é a equação da posição em relação ao tempo. No caso, é uma equação do segundo grau, tá? E o objetivo dessa equação do segundo grau é determinar a posição, ou seja, o lugar onde deve estar o corpo em movimento, levando em consideração algumas variáveis, certo? E essas variáveis vão ser o espaço inicial, que é de onde sai o corpo, em metros, geralmente dado em metros, qual é a velocidade desse corpo, tá? A velocidade inicial, com qual velocidade ele estava, o valor da aceleração, frisando que o valor da aceleração aqui, de acordo com a fórmula, ele vai ser dividido por 2, tá? Então, o valor que foi informado lá já é o valor real, muitas vezes é o valor real que está sendo informado. E T são os intervalos de tempo, as marcações de tempo, tá? Essa equação, ela é praticamente uma junção de outras duas que nós já conhecemos, tá? Ela se torna uma equação do segundo grau porque ela tem mais de uma variável, certo? E aí nós temos um primeiro exemplo aqui para saber como se utiliza essa equação do segundo grau, certo? O exemplo é o seguinte: um carro se desloca em trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, com velocidade constante de 3 metros por segundo e aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Veja que ele já dá duas informações e mais à frente a gente vai poder substituir na fórmula. Esse veículo já terá percorrido 50 metros, certo? E aí vem a pergunta, né? O comando da questão. Calcule, então, quantos metros deverá percorrer a mais quando passar por duas das marcações, ou seja, dois intervalos de tempo, T 19 segundos e T 34 segundos. A gente vai para a resolução dessa questão, tá? O primeiro passo, primeira dica que eu dou é separar os valores que são considerados importantes, tá? No caso da equação, o S final eu não tenho, então eu coloco uma interrogação para ele. Mas eu tenho os outros valores, que é a quantidade de espaço que já foi percorrido, 50 metros, quanto que esse carro já andou. Eu tenho a velocidade com que ele estava durante o deslocamento, a aceleração dele, e aqui são os dois intervalos de tempo, tá? Eu vou substituir aos poucos essas informações, certo? Quando é que eu substituo? Aqui, ó, na equação, tem a equação considerada base, e eu vou substituindo aos poucos, tá? Aqui as setinhas e onde a gente faz essa substituição. Lembra que eu falei do valor da aceleração dividido por 2? Tá aqui ele, ó. 1/2 de A, ou seja, metade do valor da aceleração. Nesse caso desse exemplo foi dito que é 2. Então, se ele diz que é 2 sobre 2, tá? Nesse caso aqui a gente divide a aceleração por 2. Olha só o restante da solução. Depois que eu fiz a substituição, eu cheguei a essa equaçãozinha do segundo grau pronta para ser usada com a matemática, tá? Fiz a substituição de todos os elementos, menos dos intervalos de tempo. Essa técnica aqui a gente já fazia lá para resolver a fórmula do só sorvete ou a fórmula da velocidade. E fazendo a substituição, né, são dois intervalos de tempo, 19 e 34 segundos, eu vou ter que fazer duas contas, ó, fazendo a substituição e substituindo também os 19 segundos no primeiro caso. Eu vou resolver isso com o uso da matemática, tá? Lembrando que, segundo a ordem de importância lá da matemática, nós temos que resolver primeiro o que é expoente, depois multiplicação, depois o que sobrar são as somas ou subtrações. Nesse nosso caso aqui é soma. Como eu tenho o primeiro intervalo de tempo, T 19 segundos, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver aqui o expoente. 19 elevado ao quadrado é 19 vezes 19, que dá esse resultado, 361.
O 19 no outro lugar do t, fiz a substituição, e o restante eu reescrevo, tá? Quando eu resolvi lá o meu expoente, vão me restar somente as multiplicações. 361 vezes 1 é o próprio 361, e o 19 vezes 3 dá 57. O que sobrou foram apenas somas. Lembra que eu falei da ordem de importância? Pois está aqui ela. Vai sobrar por último as somas. Somando todos esses valores, eu vou chegar a esse resultado aqui, ó. S é igual a 468 metros percorridos. Professor, acabou? Não acabou, porque a gente tem outro intervalo de tempo. Mesmo sistema. Substituo e deixo para me substituir por último os intervalos de tempo. Ó. Onde tinha T, eu coloquei os intervalos de tempo. No caso aqui 19, no outro caso 34. Faço a mesma situação, tá? 34 elevado ao quadrado dá 1156. Perdão por esse sinalzinho de menos que apareceu, foi um erro de digitação, certo? Fiz a substituição, sobraram somas e multiplicação. Faço o mesmo processo. Multiplicações e por último soma. Multipliquei 1156 por 1 e o 34 multipliquei por 3. Sobraram esses valores. Quando eu fizer essa soma, chego a esse resultado. Professor, aquela situação todinha do carro se movimentando, ela se traduz como? Ora, depois que eu realizei o cálculo inteiro, eu cheguei à seguinte conclusão. O carro lá estava se movimentando, tinha uma equação do segundo grau que era responsável para determinar o tipo de movimento dele, e ele passaria por duas marcações. Pode ser uma placa na pista, pode ser um poste, alguma coisa que dê referência. Depois que ele estava se deslocando, que começaram a contar, 19 segundos depois é uma marcação e 34 segundos depois é outra marcação. Quando ele tiver com 19 segundos de trajetória, ele já vai ter percorrido 468 metros. E quando tiver com 34 segundos, já vai ter percorrido 1.308 metros, tá? Aí nós vamos ficar com duas questões. Questão número 1, muito semelhante, e a questão número 2 também bem semelhante, e eu peço a vocês que prestem atenção nas dicas, tá? Eu resolvi uma questão com vocês e eu precisei achar uma equação que fosse viável para calcular. Nessa primeira questão, a equação já está pronta, amigo. Então, você só vai substituir para poder calcular com a matemática. Não vai ter tanto trabalho. Nesse caso aqui, é muito parecido com a questão que nós resolvemos, tá? Ela é bem semelhante à questão que nós resolvemos. Você precisa escrever a equação principal. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais 1 meio de AT2. AT ao quadrado, tá? Vocês precisam substituir. Então, atenção nesse caso para não se enrolar. A segunda questão precisa que você substitua diretamente na fórmula, ok? Obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite e bons estudos.